Aqueles que puderem se colocar de pé. Juízes, capítulo 7, versos 7 e 8, e depois do 16 até o 25. Os irmãos encontraram? Amém? Quero cumprimentar os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, que a boa mão do Senhor possa estar sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. Deus falará aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Juízes 7, 7 e 8. Está escrito assim: o Senhor disse a Gideão: com 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. Verso 16. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. Ele disse: observe-me, faça o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, faça o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento, pouco depois da meia-noite. Assim que foram trocadas as sentinelas, então tocaram suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiram correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que todo o acampamento, os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas, mas muitos fugiram para Bet-sida, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-meolá, perto de Tabate. Os israelitas de Naftali, de Aser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensagem aos guerreiros dos montes de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e cerquem as águas do Jordão à frente deles até Bet-bara. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim, e eles ocuparam as águas do Jordão até Bet-bara. Eles prenderam 2 líderes midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb no tanque de prensar uvas de Zeeb. E depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e a de Zeeb a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Irmãos, estenda as mãos para cá, me abençoa. Senhor, no nome de Jesus, eu lhe peço que o Senhor fale ao meu coração, fale ao coração dos meus irmãos que estão aqui na igreja, que estão nos assistindo. Fala conosco, Senhor, pois precisamos ouvir Tua voz. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos. Podemos assentar.
Glória a Deus. Queridos, essa história é muito conhecida dos cristãos, essa história é muito conhecida dos crentes, a história de Gideão e os 300 homens. Mas a gente, quando começa a puxar a história, aqui nós lemos praticamente no instante final da divisão de homens e lemos também já no período do combate e da vitória em si. Mas tudo começou no capítulo 6, no verso 11. O anjo do Senhor se sentou sobre a grande árvore de Ofra. Gideão estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Ou seja, eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Gideão estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para se esconder dos midianitas. Porque os midianitas, eles gostavam, eles tinham o desejo demoníaco de colher o que não plantou. Isso é uma das piores ambições que pode existir com qualquer ser humano, querer colher aquilo que não plantou. E os midianitas vinham, os israelitas plantavam, os midianitas vinham e colhiam, roubavam as provisões, até que, no capítulo 6, verso 11, não é um anjo, é o anjo do Senhor, sentou-se sobre a árvore para conversar com Gideão. Eu já falei aqui outras vezes, mas eu não me canso de falar e continuarei falando. Quando a Bíblia no Antigo Testamento fala sobre um anjo, é um ser celestial, é um anjo mesmo. Quando no Antigo Testamento a palavra de Deus fala, o anjo do Senhor, está se referindo à teofania bíblica, o próprio Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento. O próprio Senhor Jesus assentou-se naquela árvore e falou com Gideão. Então o anjo do Senhor apareceu, no verso 12, ele disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Em algumas traduções, o Senhor está com você, varão valoroso. Imagina o esforço descomunal do cara malhar trigo num tanque de prensar uva, para ter o que comer. Irmãos, um esforço muito grande. Mas como eu já tenho pregado aqui, Deus só manda reforço onde há esforço. E não queira ser como midianita, colher onde você não plantou. Irmãos, se você não estudou até certo ponto, não se capacitou para determinada profissão, não tenha inveja daquela pessoa que estudou e que está em determinado posto e está ganhando bem. Por quê? Porque a pessoa plantou e está colhendo. Ah, pastor, eu estudei o suficiente para me ler. Glória a Deus, amém. Deus é contigo também. Deus pode fazer com que você prospere. Deus pode te dar um bom salário. Mas você vai colher de acordo com o que você plantou. Eu tenho amigos que têm bons carros, ótimos carros. Meu carro é simples. Tem irmãos que têm carro aqui que são carros simples. Por quê? Nós colhemos aquilo que plantamos. Tem irmãos que ainda não têm carro, Vão ter, se Deus quiser, não vai não, irmãos? Vão ter, basta plantar. Mas os midianitas tinham o péssimo costume de querer colher o que não plantou. O péssimo hábito de querer colher o que não plantou. E eles faziam isso em Israel. Eles iam na colheita e roubavam a colheita. O povo plantava. Imagina você plantar e não colher, porque veio um bando de saqueador e de ladrão e roubaram aquilo que você plantou. Em nome de Jesus, eu estou aqui nessa noite para te dar uma notícia. Ninguém vai tocar naquilo que você plantou.
Vou dizer uma coisa para você, em nome de Jesus, ninguém vai tocar na tua colheita. Deixa eu falar mais uma coisa para você. Não plante hoje esperando colher hoje não, tá? Tem gente que planta um feijãozinho hoje e quer comer feijoada amanhã. Ei, tem tempo, espera um pouco. Aduba a terra. Né? Trata a terra com calcário, aduba, deixa o pé de feijão crescer, colhe o feijão no tempo certo, na estação certa. Tudo tem seu tempo. Mas tem gente que não. Plantei feijão hoje, opa, já vou comer feijoada amanhã. Não vai. Tem o tempo. Tem coisas, irmãos, que eu estou colhendo hoje, que foram plantadas há 10, 11 anos atrás. E eu estou colhendo hoje. Mas se eu não tivesse plantado lá, eu não teria colhido hoje. Então nós precisamos aprender isso também. Irmãos, e o anjo do Senhor, o próprio Senhor Jesus, ele aparece então para Gideão, chama ele de poderoso guerreiro, ou de varão valoroso, e Gideão então apresenta uma desculpa para o mestre, uma desculpa bem esfarrapada. Ah, mas eu sou a minha tribo é a menor tribo de Israel, não basta a minha tribo ser a menor, a minha família é o clã mais desprezível da menor tribo, e dentro dessa família, que é o clã mais desprezível, eu sou o menor. Irmão, Deus é lindo, Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. É uma cabeça de burro, é um Davizinho contra um gigante, não é verdade? Deus, para mostrar que a honra, a glória e o poder pertencem a Ele. Armar um exército com milhões de soldados e vencer a batalha é mole. E então ele tomou posse dessa palavra. E aí começou. Se apresentaram, irmão, 32 mil homens para a batalha. 32 mil homens. Para lutar contra 135 mil homens. Então apareceu 32 para 135, poxa, né? Tá pouco, mas dá para o gasto. Deus vira para ele, para Gideão, e fala: olha, fala para quem estiver com medo voltar. Irmãos, 22 mil voltaram na mesma hora. Gideão nem fechou a boca. Quem está com medo aí pode voltar. A galera voltou. Dos 32 mil, ficaram 10 mil agora. Deus vira para Gideão e fala: ainda tem gente demais. Ainda tem gente demais. Leva essa turma a beber água. E aqueles que se separam, os homens daqueles que se ajoelharem para beber e daqueles que beberem água lambendo, e a Bíblia fala, lambendo igual cachorro, você separa. Irmãos, glória a Deus. Irmãos, e assim foi feito. E aqueles que lamberam a água igual, pegaram na mão e não se ajoelharam, foram separados. Sabe quantos homens deu? 300. E os outros voltaram tudo para trás. Ou seja, 9.700 homens voltaram, ficando 300 homens para lutar contra um exército de 135 mil homens. Deus fez isso para mostrar que a vitória pertence a Ele. Mas Deus fez isso também para que nós possamos tirar um aprendizado para nossas vidas. Seja, irmãos, seletivo com as pessoas que caminham com você. Seja seletivo com as pessoas que vão entrar em batalha com você. Às vezes, por muitas vezes, você está passando por uma luta tão grande. E a luta está demorando a passar. Por quê? Porque você colocou do teu próprio lado. Você colocou do teu lado pessoas que não eram para estar ali. Nós vimos aqui um exemplo disso. Deus mandou já falar: todo
mundo se apresentou para a guerra, mas Deus falou, ó, quem está com medo volta. 22 mil voltaram. Depois Deus separou. E na turma toda tinha 300 homens ali, escolhidos pelo Senhor. Neste caso, foram 300 homens escolhidos por Deus. Mas nós, Deus é dono das nossas vidas, mas nós somos gerentes das nossas vidas. E por muitas das vezes nos metemos em rascadas, nos metemos em furada, nos metemos em negócios que não vão dar em nada, que vão trazer dor de cabeça para a gente, nos metemos às vezes em coisas que vão tirar a nossa paz, lutas que nunca cessam, luta que não acaba, que não para, porque escolhemos pessoas erradas para estar do nosso lado. O medroso está do nosso lado, o que se ajoelhou está do nosso lado, e nós não fizemos então a seleção, nós não selecionamos quem estaria do nosso lado ao enfrentar uma luta. Então precisamos ser seletivos para ganhar para Jesus, não, irmão. Para ganhar para Jesus temos que ganhar todos. Estou falando companhia de caminhada, estou falando companheiro de batalha. É diferente. O problema é que nós temos a mania de chamar de amigo quem no máximo deveríamos chamar de conhecido. Não, esse aqui é meu amigo. Oh, calma lá, qual é o seu critério? Muitas vezes nós temos essa mania e precisamos, irmãos, gerenciar isso em nossas vidas. Senão a gente vai continuar tendo sempre os mesmos problemas, as mesmas lutas, reclamando e murmurando das mesmas coisas. E botando muitas vezes a culpa em Deus, quando na verdade a escolha foi nossa, de colocar do nosso lado ali o medroso que se ajoelhou. Irmãos, não é a quantidade, mas é a qualidade. Sabe? É melhor você ter 10 amigos do que fazer igual aquela música, né? Eu quero ter 1 milhão de amigos. 1 milhão de amigos, irmão, não dá conta de ver. Se você quiser ver um todo dia, você não dá conta de ver. Isso é uma utopia. Mas para caminhar do nosso lado, precisamos ser seletivos e rigorosos. E foi por isso que Gideão, ele foi vencedor. Meia-noite, eles quebraram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a mão direita. Eles gritaram, pelo Senhor e por Gideão. Irmãos, Gideão ele pega esses 300 e divide em 3 companhias de senhores. Eles cercam o acampamento midianita. Eles dão esse grito, quebram o vaso, tocam a trombeta. Os midianitas se apavoram. E Gideão, se você ler o texto todo, você vai ver que em certo momento ele ficou temeroso. O Senhor falou, vá até o acampamento e leve o seu servo junto com você e escuta o que eles estão dizendo. Eles desceram até o acampamento dos midianitas, antes da batalha. E eles ficaram atrás do arbusto e ouviram os midianitas falando, eu tive um sonho, como um pão que veio rodando e derrubando a barraca da gente e acabando com a gente. E o pão vinha de Gideão. Aí Gideão voltou todo animado, opa, eles são todos esmurecidos. E o outro disse, isso é um presságio. E um comentando enquanto os soldados midianitas já estavam temendo. E chega lá, então 300 homens, obedientes ao Senhor. Não eram muitos, de 32 mil, menos de 10%. De 32 mil, seria 1%, né? Menos de 1%. Estava ali. Obedeceram a Deus. Deus mandou quebrar jarro. Deus mandou tocar trombeta. Deus mandou gritar. Pelo Senhor e por Gideão eles fizeram isso. E aqueles homens se apavoraram. E o que é mais bonito nisso tudo, que num primeiro momento eles não precisaram lutar. Aqueles homens se apavoraram e começaram dar espadada um no outro. Eles mesmos se derrotaram. Eles mesmos lutaram entre si, à noite, dando espadada um no outro. Essa vitória é uma das vitórias mais fantásticas que tem na Bíblia. Por causa da
obediência. E no verso 21, tem algo muito interessante, na primeira parte do verso 21, está aqui a primeira parte do verso 21, quero compartilhar com vocês. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento. Só essa primeira parte. Manter a posição. Irmãos, é manter a posição. Cada homem desses 300, não era qualquer medroso que saia correndo, não. Eles mantiveram a posição. Aqui ninguém vai passar, não. Eles têm que se matar lá. Se passar alguém por aqui, vai tomar uma espadada. Estou aguardando aqui. Mantiveram a posição. Quantas vezes nós saímos da posição? Quantas vezes a gente fica em desalinho com aquilo que Deus quer para nossas vidas? Nós precisamos nos posicionar diante de Deus. Se você ainda não está posicionado, se posicione. Porque houve um posicionamento, como está aqui no verso 21, eles mantiveram a posição. Eram 300, mas eram 300 homens obedientes ao Senhor. E pum, daqui eu não saio, essa é a minha posição. Marquei meu espaço aqui. É aqui que o Senhor vai me dar vitória. É aqui que eu vou obter a vitória do Senhor. Eu não vou retroceder, eu não vou voltar atrás, eu não vou desanimar, eu não vou sentar no chão, vou descansar um pouquinho aqui. Afinal de contas, essa areia do deserto é tão fofinha, né? Vou sentar nessa areia do deserto, está de noite mesmo, vou sentar aqui um pouquinho, vou descansar. Não, mantiveram posição de vigilância. Então, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo, meu irmão, minha irmã que está me assistindo, vigie, mantenha a posição, não arrede o pé. Se você está debaixo de uma ordem do Senhor, continue e não pare, porque em breve o Senhor vai entregar a vitória em suas mãos. Os inimigos se mataram uns contra os outros. Não escapou ninguém, irmãos. Não escapou ninguém. E o que eu acho mais bonito nisso tudo é que no final de toda essa batalha, a cabeça dos líderes dos inimigos de Israel, do povo de Deus, a cabeça deles vieram até Gideão. Trouxeram a cabeça dos líderes dos inimigos do povo de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Pense bem antes de se levantar contra o povo de Deus. Pense bem. Pense 500 vezes antes de se levantar contra o povo de Deus. Ah, pastor, eu adotei a denúncia como estilo de vida. Cuidado, fique esperto. A gente tem senso crítico, às vezes nós temos até o direito de criticar, muitas das vezes, alguns comportamentos, mas cuidado quando você efetivamente se levanta contra o povo de Deus. Eu já vi gente morrer, já da minha história, eu já vi gente morrer. Eu já vi gente que veio pedir oração a mim. E eu estou orando e Deus fala no meu ouvido. Não adianta orar não, porque ele vai morrer. Porque entrou dentro da igreja, falando bobagem, falando que não devia. Isso eu não vivenciei nas minhas viagens missionárias para Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina, não. Eu vivenciei aqui, na FICAP. Não vou dar o nome do cicrano, do fulano, para preservar, porque a família ainda mora aí. Mas veio para que eu orasse. Eu orei e o Senhor falou, assim como vocês podem me ouvir, não adianta, eu vou recolher. Tinha feito para mais de 300 cirurgias e o médico não sabia o que tinha e desceu à sepultura mesmo. Não teve jeito. Mas eu ainda orei, clamei por misericórdia, mas não teve jeito, não escapou ninguém. Então cuidado, fique esperto. Sabe, fique esperto. A gente, quem defende a sua causa, meu irmão, muitas vezes, né? Nós vamos recorrer às instâncias aí que o pessoal está acostumado a recorrer. Não vai não. Toda vez que você fala que vai atrás de um amigo, né? De um amigo, de um conhecido que pode resolver para você, você está dizendo assim, o meu Deus não tem poder para fazer nada por mim. O meu Deus é um Deus de porcaria. Meu Deus não tem força nenhuma. Olha o caso de Gideão. A cabeça dos inimigos vieram até a mão dele.
Os dois líderes do povo midianita, os dois vieram, Oreb e Zaeb, a cabeça dele, ele estava ao lado do Jordão, trouxeram e entregaram a cabeça dos dois, tinha aniquilado todo o povo, acabado com tudo. Agora pensa bem, irmãos, 135 mil cadáveres para enterrar, por 300 homens. Claro que deve ter chamado a galera, os medrosos devem ter voltado para ajudar a sepultar essa turma toda, né, para enterrar, ou então ficou para lá mesmo, pelo deserto, um deserto que não dava um jeito. Mas pense, todo aquele que se levanta contra a obra de Deus, contra o povo de Deus, e detalhe, Israel nessa época não estava lá certinha não, tá? Israel estava em desobediência a Deus, tanto que Deus infligia. Se você ler nos capítulos anteriores, está contando a história de Sansão, agora está contando a história de Gideão. Na época de Sansão eram os filisteus, agora na época de Gideão eram os midianitas, porque o povo estava em desobediência ao Senhor. Mas o Senhor pegava, né? No caso de Sansão foi um único homem. Aqui fala-se muito do Gideão, e os seus 300 junto com ele. E a batalha foi vencida. Meu irmão, claro que não literalmente, mas fique tranquilo. Todo aqui, se você estiver andando em fidelidade com o Senhor, tá? Fique tranquilo. O Senhor vai entregar, não de forma literal, mas o Senhor vai entregar a cabeça dos seus inimigos nas tuas mãos, para que você possa orar por ele, para que você possa pregar para ele, para que ele possa se converter. Afinal de contas, Deus ama a todos, não é verdade? Para que ele possa seguir ao Senhor. Nosso Deus não é um Deus que nos imprime aquele sentimento de vingança em nossos corações, de jeito nenhum. Mas eu já vi o mover de Deus, e o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. É o mesmo Deus, o Deus de Sansão, o Deus de Samuel, o Deus de Ezequiel, o Deus de Elias, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Gideão, é o nosso Deus. Não mudou em nada, Ele toma nossas causas. E detalhe, para Deus, quanto menor, melhor. Aí que Ele derruba o gigante mesmo. Aí que a batalha é vencida mesmo. Quanto menor, melhor. Quando a gente fala assim, os humilhados serão exaltados. Não é assim não, tá? É quem se humilha será exaltado. Mas tem que me humilhar para quem, pastor? Para Deus. Se humilhe. Se humilhe para Deus, que você vai ser exaltado. Se humilhe diante do Senhor. Quem se ajoelha diante dos pés do Senhor. Anda de cabeça erguida. Não de nariz em pé, é diferente. Mas anda de cabeça erguida. Porque sabe o Deus que tem. Sabe que quem vai comprar, deixa eu usar um termo bem carioquês aqui, quem vai comprar o teu barulho é o Senhor. Imagina você ter o Senhor para comprar o teu barulho. Já imaginou isso, irmãos? Você ter Deus para comprar o teu barulho? Não, meu barulho é comprado pelo Senhor. Mas nós precisamos tomar algumas atitudes em nossas vidas. Já estou partindo para a conclusão. Sempre brinco, né? Nunca acredite num pregador quando ele diz, já estou terminando. Mas já estou terminando, irmãos. Irmãos, medidas que devemos tomar. Não faça de qualquer um o seu companheiro de jornada. Primeira coisa. Ouça o Senhor. Como Ele está falando aqui. Mas não é só ouvir. Ouvir e também obedecer ao Senhor. Você quer um Deus que compre o teu barulho? Ouça e obedeça o Senhor. Mantenha-se na posição. Firme na posição. Ah, irmão, eu não vou lá mais não. Aquele pastor lá é muito chato, eu não gosto dele não. Ah, aquele pastor lá é esquisito, eu não gosto muito dele não, tal. Não vou com a cara dele não. Não estou na igreja com outro pastor, estou com o Senhor Jesus. Não foi o pastor que foi pregado na cruz do Calvário para me salvar? Foi o Senhor. Eu entreguei minha vida para o pastor, entreguei minha vida para Jesus. Que negócio é esse? Ai, sabe, irmãos, quem sai da igreja por causa de homem é porque nunca entrou por causa de Jesus. Eu vou repetir de uma forma
mais didática, vou mais baixinho, para que os irmãos da internet possam entender direitinho. Quem sai da igreja por causa de homem é porque nunca entrou por causa de Jesus. Então se mantenha na posição e se mantenha firme. Homem nenhum morreu na cruz para te salvar. Foi Jesus que morreu para te salvar. Por mais que eu quisesse, eu só posso lhe ensinar. Por mais que eu queira, eu só posso ser boca de Deus e profeta de Deus para pregar a palavra dele aqui diante desse púlpito. Mas quem derramou até a sua última gota de sangue na cruz do Calvário foi o Senhor Jesus. E o sangue dele continua vivo, tá? Não coagulou não. Porque o dono do sangue está vivo. Ele ressuscitou, irmãos. Ele ressuscitou no corpo glorificado. E o sangue não coagulou. E é por causa desse sangue não coagulado que hoje nós estamos diante da mesa do Senhor. Nós estaremos realizando a Santa Ceia do Senhor. Estaremos renovando a nossa aliança com o Senhor através do pão, simbolizando o teu corpo, do suco de uva, representando o seu sangue. Estaremos participando para renovar nossa aliança até que o Senhor venha, e Ele vai vir. O Senhor voltará. Amém, queridos? Amém. Queridos, que você possa tatuar essa palavra em teu coração, guardar na sua mente, sabe? Ouça o Senhor e obedeça a Ele. Não faça de qualquer um seu companheiro de jornada e de batalhas. Vá fazendo a triagem. Não abandona também ninguém. Não, vou jogar no lixo. Não é jogar no lixo não, irmãos. É para caminhar com você, orar contigo. É com quem você vai abrir as gavetas das suas emoções e falar aquilo que você está sentindo. Não faça isso com qualquer um, sabe? Repito novamente, já falei aqui durante a mensagem, vou repetir. Não chame de amigo quem você deveria no máximo chamar de conhecido. Muitas vezes você está chamando de amigo e isso está atrasando a tua vitória, ou até mesmo impedindo a tua vitória, impedindo que você alcance, impedindo que você galgue lugares que Deus já tem preparado para você. Por causa das suas decisões, por causa do seu mau gerenciamento, por gerenciar mal a sua vida, você ainda não está chegando lá. Faça isso em nome de Jesus e mantenha a posição. Amém, queridos? Vamos dar uma forte saúde para uma porção de Jesus? Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia.